Como funciona a política de investimentos do seu perfil? Quais são as mudanças que estão previstas para a política de investimentos do seu plano em 2021? E quais foram os principais resultados obtidos pela Visãoprev em 2020? Olá, eu sou a Daniela e estou aqui para apresentar o seu boletim de investimentos Visãoprev do mês de dezembro. Nesse mês, o tema são os resultados que obtivemos em 2020 e as mudanças na política de investimentos dos seus planos para 2021. E para nos ajudar com esses assuntos, contamos com a participação do diretor de investimentos da Visãoprev, Gustavo Araújo. Gustavo, para começar, fala pra gente um pouquinho de como foram os resultados obtidos ao longo de 2020. Olá, participantes! O ano de 2020 foi um ano duro para todos e não poderia deixar de ser diferente quando a gente olha a perspectiva econômico-financeira e o impacto nos investimentos. O resultado do fechamento do ano calendário acabou sendo positivo em todos os perfis, mas isso era muito difícil de prever ao longo do ano. Especialmente no último trimestre, com o efeito das ações contracíclicas dos governos e bancos centrais ao redor do mundo, perspectivas de uma vacina e a questão dos juros baixos em todo o mundo acabaram gerando maior apetite a risco no mercado, o que teve impacto nos principais índices de referência globais e, como consequência, nos nossos perfis. Em uma curta retrospectiva, o ano 2020 começou com um trabalho forte de redução da nossa posição aos papéis atrelados à inflação. Isso a gente fez em janeiro, que nos permitiu ter uma proteção parcial no pior momento da crise em março, e o mês de março certamente é um mês que vai ficar marcado na história dos mercados pela força da pandemia, o impacto que isso teve nos principais índices de ações e de juros e com impacto nos nossos perfis. É importante lembrar que essa redução não tinha nenhuma relação com o coronavírus, foi só um estudo dentro dos nossos cenários prospectivos que embasaram a política e embasam os nossos trabalhos de política. Naquele momento, reforçamos que não havia como prever o que aconteceria com os mercados, mas reforçamos nosso comprometimento em manter o que estava definido na política, respeitando o incremento de risco entre os perfis e também reforçamos nosso comprometimento de trabalhar forte para ver alguma eventual oportunidade que surgisse. E acabamos fazendo alguns movimentos. Eu aproveito para destacar 3, o crescimento da nossa exposição em crédito. A gente contratou 2 especialistas em crédito e já vinha definido desde a política já aprovada em dezembro de 2019 para melhorar a rentabilidade da nossa parcela em caixa, que aumentou com a nossa decisão. Também, especialmente em abril, alguns bons gestores que a gente acompanhava acabaram abrindo para captação e a gente acabou contratando um terceiro gestor especialista em renda variável. E por fim, a gente fez um investimento no índice Nasdaq, é uma referência do setor tecnologia global. A gente acabou sendo o primeiro investidor de um fundo que a gente ajudou a desenvolver em parceria com um grande gestor global e um gestor local. Obrigada, Gustavo. Realmente foi um ano desafiador, mas também cheio de conquistas. Agora conta um pouco pra gente, por favor, sobre a política de investimentos da Visão e quais serão as principais mudanças previstas para 2021. Vale começar com um comentário sobre o nosso processo de revisão anual da política. Ele tem começo formal basicamente em julho e se encerra em dezembro com a nossa aprovação no Conselho Deliberativo e a divulgação. A gente acredita que essa estrutura de governança nos impõe uma disciplina forte e aqui gostaria de agradecer a todos os envolvidos, passam pelos nossos gestores e consultores, mas especialmente os times de investimento e risco da Visãoprev, os membros do nosso comitê de investimentos e do Conselho Deliberativo. Bem, respondendo à sua pergunta, o principal movimento foi um aumento na parcela de CDI dentro da renda fixa dos nossos perfis, fundamentalmente para permitir uma melhor avaliação tática, alguma flexibilidade aqui dentro.
Para a renda variável, multimercado e investimento no exterior, não houve alteração. Esse aumento na parcela de CDI da renda fixa deriva do nosso processo de avaliação de política, onde a gente faz alguns estudos estatísticos e a gente tem também discussões de cenários prospectivos com o nosso consultor econômico, alguns gestores que a gente discute e, claro, a gente tem que sempre reforçar que a gente respeita a composição das carteiras dentro dos nossos perfis. Para 2021, a predominância é de um cenário prospectivo base, mas existe um cenário pessimista com uma significativa possibilidade de ocorrer e, fundamentalmente, ele está vinculado ao risco fiscal local, que poderia ter impacto nas taxas de juros, um aumento de taxas de juros e no mercado como um todo, e isso se refletiria nos nossos perfis. Algumas considerações finais. Temos dois pilares aqui principais dentro da visão prévia, uma visão a longo prazo e perspectiva de preservação do capital, sempre respeitando o que a gente já comentou aqui algumas vezes, a questão do incremento de risco entre os nossos perfis para que o participante possa definir qual é o mais adequado para si. E a questão das taxas de juros em níveis historicamente baixos, que tem impacto em todos os nossos perfis. Esse nível de juros não é um fenômeno só local, mas acontece em todas as principais economias do mundo. Deixamos aqui os nossos votos de um 2021 melhor e um pouco mais leve para todos. Tenho certeza que temos o compromisso de seguir trabalhando forte, trabalhando duro e avaliando o mercado, oportunidades e risco. Um abraço a todos. Obrigada, Gustavo. Sua participação foi muito importante para esclarecer esse tema. Eu tenho certeza que os nossos participantes ficaram com esse assunto muito mais claro na mente. E você, gostou da entrevista? Não esquece de se inscrever no nosso canal para receber as notificações de quando tiver um novo vídeo. E agora, vamos ver como ficaram os seus rendimentos em dezembro? A rentabilidade foi de 4,67%. A carteira desse perfil é constituída por títulos atrelados à inflação de longo prazo, como referência o índice IMAB5+, que influenciaram positivamente o perfil no mês ao apresentar o retorno de 7,51%. Quando analisamos o retorno acumulado, em 12 meses, o rendimento foi de 4,72%, já em 36 meses, 55,72%. Aqui você também pode conferir o resultado de todos os perfis de investimentos da Visão Prev. Agora vamos falar um pouco sobre como os cenários nacional e internacional refletiram nos seus investimentos. No Brasil, o número de casos de Covid continuou em crescimento, com aumento também de número de mortes, após 3 meses de queda. Alguns estados voltaram a direcionar leitos para o tratamento da doença, bem como regrediram nos planos de reabertura econômica. O IPCA de dezembro acelerou a 1,35% e as curvas de juros apresentaram redução em dezembro. Um mês, aliás, marcado também por uma menor aversão ao risco nos mercados local e global. No cenário internacional, os Estados Unidos iniciaram a imunização da população, o que deve permitir um avanço da retomada econômica. Na Europa, alguns países intensificaram as medidas de restrição de circulação e o início da vacinação está programado para janeiro nos países continentais. Já a China segue apresentando forte recuperação econômica, voltando aos níveis pré-pandemia. É isso, ficamos por aqui e aproveitamos para desejar novamente um feliz 2021. Até a próxima!